Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Marcelo da Fonseca, William Travassos, Berta Macarum e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, a oposição ao governo Zema se organiza para derrubar o sigilo de documentos da Codemig. O governo decidiu impor sigilo a 13 documentos e gerou suspeitas de que o governo estaria escondendo informações sobre o valor da empresa envolvida no pagamento da dívida do Estado. O sigilo foi imposto aos documentos da Codemig no mesmo dia em que um decreto assinado pelo presidente Lula alterou prazos e regras do Propag. O Marcelo da Fonseca, eu sei que a editoria de política no itatiaia.com.br está acompanhando isso tudo de perto. Queria começar com você, até para deixar todo mundo na mesma página. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Júnior, esse é um tema muito importante que diz respeito ao futuro de Minas Gerais, ao futuro das economias de Minas Gerais, né? Eu acho que é um tema que o governo Romeu Zema deveria estar tratando com mais cuidado até. O mesmo governador Romeu Zema que criticou tanto o governo Lula, né? Que falou que o sigilo no governo Lula é rotina, todos os documentos do governo Lula têm rotina de tantos anos, aqui em Minas nada, não tem isso. É muito curioso que no mesmo dia em que o presidente Lula assina um decreto autorizando o Estado a divulgar os números sobre suas estatais, o governador Romeu Zema, né, o governo autorize um sigilo de 15 anos em um documento tão importante. Para a gente entender de forma bem simples, é o seguinte: o governo de Minas tem uma dívida com a União de 170 bilhões. Para chegar num acordo para pagar essa dívida, foi lançado um programa, o Propag, que prevê que se você der um montante inicial para bater na dívida, você vai ter vários benefícios. O governo precisa de chegar a um valor de 34, 35 bilhões para ter direito a esses benefícios. Ele diminuiria essa dívida significativamente. E para conseguir chegar nesse valor, o que é que o governo Zema fez? A gente vai entregar nossas estatais. Nós temos a Codemig, nós temos a Codenge, nós temos a Copasa, nós temos a Cemig e vários outros prédios também do Estado que foram colocados. E aí, o primeiro que avançou foi a Codemig. Só que para conseguir fazer esse processo avançar, a gente precisa entender qual que é o valor da Codemig. A gente precisa saber quanto que a gente vai entregar para o governo, né? Quanto que o governo do Zema vai abrir mão para poder saber o que mais que é necessário entregar. E como a Codemig já avançou, né? É o que está mais, como se diz, é o que está mais pronto para ser federalizado. Só que quando o governo coloca o sigilo sobre o valor dessa estatal, como que a gente vai continuar discutindo os outros bens, os outros ativos do Estado, se o primeiro que foi avançado a gente não sabe o valor? Como que você vende um carro, um apartamento, qualquer bem que você tem, sem saber, sem divulgar o valor dele? Sem saber com quem você está negociando, qual valor esse bem tem. Então, é muito triste, é muito preocupante ver esse sigilo ser implantado, né, ser decretado na Codemig, porque isso atrapalha todo o processo de negociação que envolve o Propag. E partindo do governo, que sempre falou tanto em transparência, eu acho que isso me incomoda muito. E aí abre o caminho para várias versões da oposição na Assembleia. Porque aí a oposição pode falar, olha, a Codemig, o valor da Codemig é 2 vezes o que o governo Zema está vendendo. Já descobriram as terras raras, né? Tem uma perspectiva grande de exploração ali, e o governo Zema está omitindo essas informações. O governo Zema está omitindo uma informação muito importante do povo mineiro. Isso tem que ser revisto para ontem. Berta Macarum, queria te ouvir sobre essa história também. A oposição se organizando lá na Assembleia, tem um embate à vista aí. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. O que acontece é o seguinte, nós estamos num momento muito importante do Propag, porque é exatamente o momento em que estão sendo definidos quais ativos o governo do Estado vai apresentar para fazer essa amortização de até 20% de sua dívida com a União, que hoje é de 172 bilhões. A versão da oposição é de que a Codemig sozinha já valeria 34 bilhões ou mais. Portanto, se conhecido o valor da Codemig, seriam desnecessárias as vendas ou as vendas de imóveis, a privatização da Copasa, a federalização da Cemig, porque, por esta argumentação, bastaria a Codemig para alcançar este valor de 20% da dívida, que, é importante dizer, vai levar a zero os juros
os juros hoje que o governo do estado paga para a União é de 4%, né? É uma alíquota vinculada ao IPCA. Portanto, se você entrar para o Propag, você passaria a pagar, amortizando 20%, passaria a 0% de juros só com o vínculo da alíquota do IPCA corrigindo. Portanto, é muito vantajoso para o estado. Em 20 anos é prevista uma economia de em 30 anos é prevista uma economia de 300 bilhões de reais com adesão ao Propag em relação ao atual regime de recuperação fiscal, que é muito prejudicial para Minas Gerais. Portanto, neste momento, esse sigilo ele introduz um tipo de ruído que prejudica muito o andamento das negociações e articulações inclusive dentro da Assembleia, para a tramitação dos demais projetos. Não é? Neste momento, se de fato a oposição tem razão e a Codemig vale este montante, já não se justificaria mais nenhum tipo de privatização ou nenhum tipo de venda de imóveis para compor esses 20%. E um aspecto que eu acho que é muito importante dizer, que mesmo que o Estado não faça adesão ao Propag nesta faixa de amortização de 20%, em qualquer outra situação que o Estado faça essa adesão, é um programa mais vantajoso do que o atual desenho do regime de recuperação fiscal. Ô William Travassos, vamos lá, voltando ao nosso assunto aqui original do Conversa, pelo menos o primeiro tema, essa questão que envolve a oposição se movimentando para tentar tirar esse sigilo de documentos que o governador colocou sobre essa questão que envolve a Codemig. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu lembro de uma entrevista que nós abordamos aqui no Jornal da Manhã, com o Eustáquio e com a Cátia, onde o Zema participou, acho que do Roda Viva, e ele falava sobre as isenções, né? Porque lembra que eles iam abrir essas informações a respeito dos benefícios que as empresas recebiam aqui no estado de Minas Gerais, e ele falou o seguinte, olha, eu não vou abrir porque os outros estados da federação não estão abrindo essa informação. Ok. Isso, o vice-governador Matheus Simões falou que ia abrir essa informação, a Itatiaia cobrou várias vezes, o Marcelo cobrou várias vezes, isso tem uns 4 meses, depois o governo falou assim, olha, nós não vamos abrir essa informação. É uma questão estratégica, talvez, para não divulgar, né, que tipo de benefício nós estamos oferecendo a uma empresa para um outro estado chegar aqui e fazer uma contra-oferta, né, uma contraproposta, perdão, pode ser isso. Agora, em relação à Codemig, Zema, nada disso precisava. A gente não precisava desse desgaste agora, né? O que está por trás disso? O porquê não falar? O que mais me incomoda é o governo falar assim, não vamos falar porque é uma questão estratégica. Por quê, amigo? Por que você não vai dizer, né? O que tem nesse documento aí, nesses documentos, 12 documentos? Tem algum tipo de informação em relação às terras raras? Aí cria a possibilidade da teoria da conspiração, da dúvida, e a oposição aproveita isso e só desgasta o governo. E eu concordo com o Marcelo, quando o Zema fala sobre transparência, você sempre falou isso. Você fala que, por exemplo, se o sujeito entrar agora no portal da transparência, vai saber quantas vezes você usou o avião, para onde você foi, que forma que você gastou o dinheiro. Não é isso? Então, por que não abrir essa informação? E aí você tem que chegar para a população do estado de Minas Gerais e falar o seguinte, não vou abrir em função disso. Agora vai sofrer um desgaste desnecessário. E como é que você fala uma coisa de ser um cara transparente e por outro lado você segura a informação? Já não basta a história das isenções, que a gente não tem noção quem está ganhando o quê? E aí tudo bem, é uma estratégia em função dos outros estados. Quando todo mundo abrir essa caixa, você abre. E em relação a esses documentos desta avaliação ou de qualquer outra coisa que tem ali que eu não tenho a menor ideia. Então eu acho desnecessário, né? É munição para o inimigo e não trazer transparência. Então que tipo de postura é essa, Zema? Ô Silvano Lobo, queria te ouvir também, bom dia para você. Ei, Júnior, bom dia a todos da bancada, bom dia a quem nos ouve.
Ô, Júnior, a Codemig, né, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ela é titular aí dos direitos minerários de extração do nióbio. O nióbio é muito importante para uma liga leve para a construção de baterias, né? Para fazer baterias. Então, isso é o futuro. Nós estamos aí com os carros elétricos, né, e etc e tal. Então, é claro que a gente entende que deve ser uma companhia que deve ter um valor muito grande, porque esse minério, inclusive esse nióbio, diz que esse trem é muito raro no mundo. E que aqui em Araxá nós vamos ter uma quantidade dele muito importante, né? Mas, muito bem, qual que é o problema disso? A tal avaliação da Codemig, para que ela entre nesse pagamento, teve alguns dos documentos das avaliações que foram feitas, que foram colocados sob sigilo. O que leva a gente a entender? Olha, a avaliação em tese seria de 34 milhões. Se os documentos foram colocados em sigilo, é porque deve ter alguma coisa que a gente não pode saber. O que poderia ser alguma dessas coisas? É que essa avaliação pode ser muito maior e como o governo está querendo ficar livre da Copasa e etc e tal, não vai falar isso pra gente. Ô, gente, eu não acredito que isso aconteça. Né? Isso é crença. Não é possível que veio uma avaliação da Codemig de 100 milhões e o governo de Minas vai entregar por 34. Isso não vai acontecer. É bilhões, tá? É bilhões. É bilhões. Eu não acredito. Eu tô falando milhões, é bilhões. Eu não acredito que isso venha. Uma avaliação de 100 bilhões, eles vão entregar por 34. Ô, gente, eu não quero acreditar. Não acho que seja isso. Agora, a alegação do governo é que esses documentos, o principal deles que está sendo questionado, seria sobre uma negociação a respeito do nióbio para ter uma maior valorização e não sobre o preço que a companhia teria. Agora, eu acho que concordo aí com o Travassos, concordo com o que os colegas falaram. Ô, gente, pelo menos a Assembleia precisa saber o que tem nisso. Que se foi a Assembleia que admitiu isso, que eles pelo menos têm que saber, que não se fale para o concorrente, mas que a Assembleia precisa saber, senão fica difícil, né, gente? Posso? Eu não sei se isso tem a ver com a Codemig ou se isso tem a ver com a CBMM, que é a nossa Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Porque isso é uma caixa preta. Ninguém fala sobre isso. Quantas denúncias apareceram e que o troço não foi para frente? Esse talvez seja o maior patrimônio do estado de Minas Gerais. E aí existe ali uma pedra enorme em cima de um cadeado, que você primeiro tem que tirar a pedra para depois tirar o cadeado para saber o que tem dentro dessa empresa. Porque no fundo, gente, vamos falar a verdade? Vamos começar a provocar o que tem que provocar? Não é Codemig. A história tá na CBMM. Abre essa caixa e mostra para todo mundo. Inclusive, tem uma ação já no TCE para analisar essa relação da Codemig com essa empresa, né, a CBMM. Então já é um caso que tem muitas questões que envolvem sigilo, né, e que envolvem informações que o povo mineiro deveria ter acesso.